Olá, meus amigos, estou aqui no Museu da Guerra do Vietnã em Ho Chi Minh. Os vietnamitas são muito ligados na Guerra do Vietnã. Para eles fez parte de sua construção de identidade nacional, a luta pela unificação do país norte comunista, sul capitalista e, na visão dos vietnamitas, a derrota dos americanos numa situação improvável em que os vietnamitas foram muito humilhados, muito desqualificados pelos americanos e conseguiram virar o jogo de uma forma surpreendente. Se a gente for analisar de uma maneira objetiva, de uma maneira pragmática, de uma maneira bem concreta, a Guerra do Vietnã ocorreu em solo vietnamita. Então, objetivamente, a guerra foi do Vietnã no Vietnã. Mas, na verdade, a guerra ocorreu num contexto sócio-histórico, no contexto da Guerra Fria, na luta pela hegemonia global entre União Soviética e Estados Unidos. Os vietnamitas foram apenas peões num jogo de xadrez infinitamente mais complicado, só que não era percebido, era algo que era latente, velado, camuflado, discreto. Aparentemente a guerra se esgotava na totalidade aparente do solo vietnamita, mas na verdade tinha uma dinâmica geopolítica infinitamente mais complexa, mais abrangente e sistêmica que não era percebida à primeira vista. A guerra, na verdade, não era entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. A guerra era uma guerra por procuração entre Estados Unidos e União Soviética. A realidade é muito mais complexa do que nós conseguimos perceber aparentemente. Psicologicamente é mais ou menos a mesma coisa. Nossa mente está estruturada de uma maneira muito mais complexa. Está estruturada como um iceberg. Existe uma ponta visível, aparente, consciente, mas existe uma grande base latente, submersa, que é quem efetivamente determina aquilo que acontece conosco. É o nosso inconsciente. Na visão junguiana, nossa sombra, o nosso inconsciente coletivo, nossos arquétipos, toda uma dinâmica complexa da ânima e ânimos que explica a maneira como nós nos comportamos. Assim como a história pretende compreender o contexto que os fenômenos, que os processos históricos ocorrem, para tentar compreender de maneira abrangente, sistêmica e crítica, a psicologia também pretende compreender o contexto simbólico que os nossos comportamentos ocorrem, que os nossos sintomas se expressam. E o processo psicoterapêutico é exatamente isso, é você tentar confrontar as pessoas com sua guerra fria da alma, tentar fazer as pessoas refletirem sobre o que é que está por trás das suas escolhas, tanto as escolhas saudáveis, para que a gente possa continuar a colocá-las em prática, quanto as escolhas patológicas, desajustadas, que geram sofrimento, para que a gente possa mudar, transcender, evoluir em busca da qualidade de vida, de uma vida com plenitude, de uma vida em busca da felicidade. O processo psicoterapêutico, portanto, é essa confrontação das pessoas com elas mesmas, para que possam entender quais são as verdadeiras motivações inconscientes que estão por trás das nossas guerras do Vietnã. É ir além do solo objetivo, daquilo que é pragmático e perceptível à primeira vista, para entender o que está latente, simbólico, aquilo que é o contexto que não é tão perceptível, que não é tão explícito, mas que tem o poder de determinar aquilo que acontece em nossas vidas. Aqui no museu existem vários espólios de guerra que denunciam que os americanos tiveram um papel mais relevante nessa guerra do que aparentemente eles poderiam assumir à primeira vista. E o grande desafio é que o psicólogo é como o historiador e o arqueólogo, vai em busca dessas relíquias, vai em busca desses artefatos, vai em busca desses documentos que expressem as verdadeiras motivações para todos os fenômenos humanos, sejam os processos históricos, globais, geopolíticos, sejam os processos psicológicos, simbólicos e individuais. Há alguns anos eu tive uma paciente, ela cursava contabilidade e foi para terapia, estou insatisfeita com o curso, não me realizo mais. Por quê? E tem que ter um porquê, porque o curso não está me gratificando, é chato. As respostas eram superficiais. Olha, eu estou em dúvida sobre 3 outras formações. Estou pensando em fazer direito, serviço social ou enfermagem. Por quê? Tem que ter um porquê, porque são áreas interessantes, tem mercado, gosto de lidar com gente. Só que ela estava em processo terapêutico. Então eu a confrontei para tentar entender a guerra fria interna que estava motivando essa sua insatisfação com o curso atual e essa sua atração por potenciais 3 novos cursos. Ela estava aprisionada somente no olhar do Vietnã, é aquele solo, do momento, do
contexto mais específico, imediato. Eu não gosto do curso que eu estou fazendo, tem outros 3. Bora ficar somente nesse questionamento? A terapia é para ampliar o nível de discussão e de compreensão. Então eu pedi a ela que analisasse o que é que representava cada uma das 3 alternativas de formação nova que estava passando na sua cabeça. O que é que significa trabalhar com direito? Eu quero ser defensora pública, eu quero ajudar aquelas mulheres que são abandonadas pelos maridos, que não recebem pensão, a conseguir fazer justiça. E serviço social? Eu quero trabalhar com os idosos que ficam abandonados nos asilos para poder fazer justiça com essa família que abandona os velhinhos. E enfermagem? Eu quero trabalhar com as crianças nos hospitais de câncer, aquelas crianças que ficam internadas, carentes, abandonadas e que precisam de apoio. Na verdade, a abandonada, a carente, a fragilizada era ela. Vinha de uma família desestruturada, os pais se separaram, ela se sente pouco acolhida pela família. Ela estava em busca de um substituto através da dimensão profissional para sua carência afetiva. Ela precisa compreender a guerra fria da alma para poder ter consciência daquilo que efetivamente a está motivando para que ela tome decisões que sejam sustentáveis, que permitam a plenitude do seu bem-estar enquanto sujeito, saindo do campo de batalha imediatista somente do Vietnã. Porque existe uma guerra fria por trás de todas as decisões que nós tomamos, seja as decisões saudáveis ou as decisões que são desajustadas. A guerra do Vietnã foi terapêutica não somente para esse país asiático, foi terapêutica também para os Estados Unidos. Depois da guerra do Vietnã e da derrota dolorosa, que foi um soco no estômago da sociedade narcisista americana, seus valores foram questionados, o exército se profissionalizou, não era mais um exército amador de jovens convocados com 18 anos que tinham que servir, mas agora é um exército engajado de voluntários profissionalizados, altamente treinado, com novos equipamentos de ponta. A estrutura militar americana, a forma de organização da estrutura militar americana mudou sobremaneira depois da Guerra do Vietnã, depois dessa grande derrota. Os americanos aprenderam com a Guerra do Vietnã, os vietnamitas aprenderam com a Guerra do Vietnã. Que nós possamos aprender sem precisar passar por uma guerra tão longa, tão destrutiva, tão dolorosa nesse nível. Portanto, se questione, portanto, amplie a consciência, portanto, procure reconhecer qual é o campo de batalha da sua alma, quais são seus conflitos internos e qual é a sua guerra fria emocional, para que você possa atuar de maneira preventiva na hora de tomar decisões para uma vida equilibrada, harmoniosa e com sentido. A guerra do Vietnã é uma memória viva aqui nesse país. Tudo remete à guerra do Vietnã, museus, nome de rua, praças, monumentos, eles tentam manter viva a lembrança do que aconteceu para aprender e tirar lições. E a gente possa também ir nessa pegada, na busca de reflexão, de compreensão e de entendimento, para que a gente evolua sempre uma vida equilibrada, com propósito e que agregue para as pessoas que estão ao nosso redor. Boa jornada!